Estamos prontos para o TEDx Funchal. No dia em que recebi o convite oficial para estar aqui hoje a falar convosco, tinha um concerto marcado. Ia fazer um concerto com uma aluna minha, tinha desafiado, uma aluna minha chamada Inês, que também é guitarrista, tinha desafiado a fazermos um concerto de improvisação totalmente livre. Porque no jazz nós podemos improvisar com uma premissa qualquer, uma canção, um tema, ou então podemos improvisar de forma totalmente livre, vamos criando o nosso enredo musical em tempo real, vamos compondo em tempo real. Ela arranjou um sítio para nós tocarmos, aceitou o desafio, era um bar em Lisboa, com 2 pisos, o piso superior onde tinha o bar, o piso inferior, uma cave, onde iria acontecer o concerto. Chegamos lá, tudo muito bem, fomos muito bem recebidos. Fomos lá para baixo, para a cave, montamos o nosso material, fizemos o nosso teste de som. Tudo excelente. Tivemos um ótimo jantar, relaxamos. Aos poucos e poucos começou a chegar público e chegou a hora do concerto. Sentámos para começar a tocar, mas antes de começar a tocar, achei por bem contextualizar as pessoas daquilo que iria passar ali. Disse que íamos fazer improvisação totalmente livre, nem nós sabíamos exatamente o que ia acontecer. Era importante que as pessoas tivessem o espírito aberto, porque tudo podia acontecer. Também disse que este espaço entre o palco e o público, tudo o que acontecesse neste espaço iria influenciar a música que se passasse naquele momento. E desejei às pessoas boa viagem e decidimos começar a tocar. As pessoas pareciam empolgadas com aquilo que se ia passar ali. No preciso momento em que começamos a tocar, na nossa primeira nota, no andar de cima, começou um burburinho. Uma pequena discussão, alguma coisa não estava bem. Mais tarde percebemos que tinha sido a polícia a chegar àquele local. Havia uma ação judicial contra aquele bar e escolheram aquela hora e aquele local e aquele dia para ferir o dono num dia especial. Aqueles primeiros 20 minutos de concerto, aquele burburinho, começou assim, burburinho, acabou numa loucura total, gritos e cadeiras e mesas a arrastar. O dono a gritar, isto é uma injustiça, isto é meu, vocês não podem fazer isso, isto é meu. Loucura total. Nós lá em baixo a ouvirmos aquilo e o que é que nós fizemos? Nunca parámos de tocar. Aquilo foi um mote para a nossa improvisação. Aquilo, na verdade, deu-nos inspiração para criarmos, num momento, uma banda sonora daquela loucura. Era uma discussão absolutamente épica, havia uma tensão incrível na cave, nós não sabíamos bem se iriam nos mandar parar ou se as pessoas iam fugir todas, mas correu tudo bem. Na verdade foi histórico, foi épico, toda a gente no fim disse, aquele momento foi incrível, aqueles primeiros 20 minutos foram espetaculares, parecia mesmo que estavam a tocar com a discussão que se passava lá em cima. E na verdade foi isto, na verdade, logo no dia em que recebi este convite, uma história perfeita para ilustrar o que é improvisação. Improvisação é isto, é criar num momento, em tempo real, sem planos determinados. E muitas vezes, acho que todos nós já passamos por situações de improviso na vida. Nós, no dia-a-dia, há situações que nos obrigam a improvisar. Nós não temos outra escapatória senão improvisar. E também podemos, se tivermos este gosto e disponibilidade para improvisar, também podemos procurar situações que sejam propícias ao improviso. E quando nós temos esta disponibilidade e predisposição para improvisar, estamos, no fundo, a trabalhar e a despertar este superpoder, que é o poder do improviso, este superpoder que nos permite, nestas situações mais adversas e mais inusitadas, fazermos algo memorável. E como é que isto acontece na música? Quando nós falamos em improvisação musical, muitas vezes fazemos um paralelo com a linguagem verbal, porque a música é também uma forma de comunicarmos, de nos expressarmos. E, no fundo, o que acontece entre os músicos no palco é uma conversa musical. E na música é possível provocar sensações sem dizermos uma única palavra. E vou-vos dar o exemplo. Se eu vos tocar este acorde, se calhar imaginam-se num dia bonito, um dia de sol, como o que está hoje, com pessoas de quem gostam, num sítio onde gostam de estar. No entanto, se eu mudar apenas uma nota neste acorde, que é o acorde maior e torná-lo menor, o vosso dia passa a ser apenas uma nota, passa a ser triste, melancólico, se calhar algumas nuvens, se calhar alguma chuva. Se eu mudar uma nota neste acorde menor e torná-lo diminuto, o vosso dia passa a ser misterioso, se calhar algo de trágico está prestes a acontecer. E isto sem vos dizer uma única palavra. Só estou a tirar uma palheta, não é nada de especial. Ok. E se eu pegar em alguns... Estes sons são comuns a todos os estilos musicais, mas não são usados exatamente da mesma forma. Porque a linguagem da música é uma linguagem universal,
mas é como se os estilos fossem diferentes dialetos, diferentes sotaques, diferentes maneiras de falarmos esta linguagem universal. Se eu pegar em alguns destes sons e vos tocar num universo pop, se calhar ouvem desta forma. Se formos para o universo rock, os mesmíssimos sons, os mesmíssimos acordes, soam desta forma. Se formos para o Brasil, música popular brasileira, bossa nova, se calhar os mesmos acordes ouvem-se desta forma. E se chegarmos ao jazz, que é o estilo musical que eu mais explorei e mais falo no meu dia-a-dia, ouviríamos qualquer coisa deste ano. Ok, como perceberam, há pequenas nuances, muitas variantes nesta linguagem universal que é a música. Então, como é que fazemos isto de improvisar musicalmente? Onde é que isto acontece? Como eu disse no início, podemos ter uma premissa, uma canção, e vou-vos dar um exemplo. Pegando nestes acordes que estava aqui a tocar, vou gravar aqui. Se calhar vão reconhecer esta melodia. Etc, etc. Esta canção, provavelmente vocês conhecem dos anúncios de iogurtes, em que as pessoas estão com uma colher na boca a sonhar e a ouvir esta letra que diz Heaven, I'm in Heaven. Esta canção chama-se Cheek to Cheek. É das centenas, milhares de standards do jazz, do cancioneiro americano. Foi composto por um senhor chamado Irving Berlin. E o que é que nós fazemos? Nesta estrutura desta canção, onde cabe a melodia ou a letra, quando há caso de haver letra, nós pegamos nesta estrutura, neste caso vou pegar apenas um pequeno excerto da canção, que é muito mais longa do que isto, pegamos nesta estrutura e fazemos variações dessa melodia, criamos as nossas próprias melodias por cima da estrutura. Vou dar um exemplo. Por aí adiante. Obrigado. Então, como é que nós trabalhamos para isto? Não é necessariamente inspiração divina, não é tipo, chegamos aqui, ok, bora aí e a coisa acontece. Na verdade é preciso um bocado desse espírito de bora aí, mas antes disso é preciso trabalhar algumas ferramentas, porque a inspiração, embora de facto tenha alguma importância quando estamos a criar algo, é uma coisa que nós não controlamos. Ora acordamos mega inspirados, ou no mesmo dia podemos estar mega inspirados de manhã e à noite completamente desinspirados, não podemos controlar isso. Então há certas ferramentas que nos ajudam a, no pior dia de todos, no mais desinspirado da minha vida, eu garantir uma prestação boa. Então o que é que são essas ferramentas? Primeiro do que tudo, o ouvido. O ouvido é aquilo que me permite aprender a falar esta linguagem. Primeiro do que tudo, a ouvir, tal como quando aprendemos a falar, ouvir os mestres desta linguagem, a repetir, a imitar e aos poucos e poucos a compreender e a falar fluentemente e livremente esta linguagem. O ouvido também é aquilo que me permite, quando toco em grupo, a palavra-chave é interação, quando estamos a improvisar. É importante ouvir os outros e falar musicalmente de acordo com o que está a passar à nossa volta, reagirmos, interagirmos. E ouvirmos também o nosso pensamento musical, aquilo que vai cá dentro e aquilo que queremos expressar. E isso leva-me a outra ferramenta, que é a técnica do instrumento. E essa técnica não é tocar 100 mil notas por segundo e tocar de joelhos um solo e as pessoas ficarem todas impressionadas. Isso também tem o seu lugar, mas a técnica do instrumento é simplesmente concretizar este pensamento musical, de arranjar uma forma natural de passar a nossa mensagem, o nosso pensamento musical, através do nosso instrumento, seja ele qual for, no meu caso, a guitarra. Fazer com que este instrumento seja uma extensão do nosso corpo. E para isso temos de passar horas a descobrir, brincar, explorar
e a fazer com que este instrumento não seja uma coisa anormal, seja uma coisa natural para nós e que nós nos expressemos de forma clara e natural. E estas ferramentas todas, trazem-nos ao palco, que é onde tudo acontece. E no palco é aqui que a ansiedade sobe, a adrenalina vem ao de cima, é aqui que as pernas começam a tremer, mas é aqui que nós pomos à prova aquilo que andamos a treinar em casa. Aqui é que realmente acontece. E qual é o pior inimigo de um improvisador no palco? A expectativa. Porque improvisação é composição em tempo real. Quando estamos a compor uma música de 3 minutos, eu posso passar 3 anos a compor uma música de 3 minutos. Posso andar para a frente, para trás, editar, mudar tudo, andar ali com muitas indecisões. No palco, improvisação, 3 minutos de música, são 3 minutos de música, com tudo o que isso acarreta. E por isso é importante termos uma excelente relação com o erro. O erro ensina-nos muita coisa, como todos nós sabemos. O erro pode-nos dizer que certas coisas que nós executamos em casa, com a maior das facilidades, chegamos ao palco sob pressão e não conseguimos executar. Mas no palco, quando isso acontece, não podemos bloquear, temos que continuar e dar continuidade ao nosso discurso musical. E aí é aí que o erro nos ensina, é aí que o erro nos mostra caminhos novos que nós não sabíamos que existiam, e é aí que o erro também nos mostra que nós às vezes fazemos coisas que nem fazíamos ideia que sabíamos fazer. O erro é importante. E por isso também vem-me à mente uma expressão que é uma grande cantora com quem eu tenho a sorte de partilhar o palco muitas vezes, grande Maria João, ela diz: o que interessa aqui é a aventura da música. Nós não estamos aqui para entregar uma coisa perfeitinha, numa caixinha lindinha e bonitinha ao público. Não, nós estamos aqui para criar num momento, para arriscar e para cairmos, levantarmos, mostrarmos alguma fragilidade, mas vocês estão a testemunhar uma coisa que é única, exclusiva deste momento. Está a acontecer agora. Mesmo que eu toque aquela canção do Chico do Chico, aquela canção dos iogurtes, agora e daqui a 5 minutos, as versões podem ser bastante diferentes. E se nós jogássemos sempre pelo seguro, quer dizer, se eu jogasse sempre pelo seguro, continuava, se calhar, ainda na universidade a tentar tirar engenharia informática ou mesmo seguindo música, não saía do meu quarto com medo de fracassar aqui no palco, ou nunca desafiaria a Maria João para cantar comigo com medo de fracassar, ou então não estaria aqui a falar com vocês hoje, porque não estou habituado a falar mais do que tocar. Mas, ainda assim, claro que quero tocar. E gostava de finalizar a minha talk a tocar, a improvisar. E como é que eu vou fazer isto? Vou improvisar livremente, mas com uma premissa. E a premissa, na verdade, como eu tive este tempo todo a falar sozinho, houve reação, claro, mas não houve necessariamente perguntas, não pude interagir muito convosco. E a maneira que eu arranjei de interagir convosco foi estes papéis que vocês puseram à saída antes do coffee break. Vou tirar um destes papéis e isso vai ser a premissa de um improviso. Vamos ver o que é que acontece. Espero que tenham sido generosos. Mudança. Boa. Boa. Bem, isto dá pano para mangas. Temos que 15 minutos, 20? Ok. Então, a mesma coisa que disse naquele concerto que a polícia chegou, esperemos que não chegue agora. Desejo-vos uma boa viagem.
Obrigado.